que eu inverto a situação, que eu falo que eu não fazia algo no passado, mas hoje eu faço, também pode ser usado como use to. E o to be used é quando você está habituado a algo, estar acostumado, quando você tem habilidade para fazer alguma coisa, para fazer alguma atividade, ok? A gente vai ver isso ali junto dos exemplos. Nayara, pode ler os primeiros 3 exemplos ali da grammar? Isso. Ok. Então tem exemplos com used to. Vamos ver agora exemplos com be used to. Guilherme, pode ler os 3 pra gente? Da lição 27. Ok. Vamos lá. Isso, os 3 últimos. Uhum. Waking up. Ok, então, bedtime, que é o horário de dormir, bedtime. Gente, prestem atenção que essas duas partes, elas falam dos mesmos exemplos, só que com as duas expressões. Então, eu tenho ali na primeira parte, used to, na segunda parte, be used to. Na primeira parte, é coisas que a gente fazia no passado, que as pessoas faziam no passado, que era uma tradição na família das pessoas, que era um hábito. E na segunda, não. Na segunda parte, são coisas que eles fazem atualmente, são hábitos que eles têm. Não são coisas que eles faziam antigamente, são coisas que eles fazem hoje. Olha ali a diferença do primeiro e do quarto exemplo. We used to go fishing every summer. We are used to going fishing every summer. Então, num eles faziam, no outro eles continuam fazendo. Isso é uma tradição? Ok? Essa é a diferença dos dois. Vamos ver de forma prática ali nos exercícios. Primeiro pode ser a Emily. Não sei se você está de volta. Are you there, Emily? Yay! Read the letter A for us. Pode ser com a resposta já? Isso aí. Então tem aquele que de a pessoa já ter essa habilidade, ela ter experiência com isso. O segundo pode ser a Nayara, a letter B. Exercise. Que aqui já tem algo totalmente contrário. Antigamente a pessoa fazia isso. A letter C pode ser Emily again. Yes.
O próximo. Perfect. Isso aí. After, tenho letter D, que é This post office used to have much better service. Used to have. Então não tem mais. Eles tinham. E a letter E, I am going to Canada by myself. I am used to traveling on my own. So it's a habit. Something I do. Hi. Used to have. No. É algo que fazia parte da qualidade do correio, agora não é mais. A gente vai para a segunda parte, que tem os verbs e a gente faz a colocação deles ali. Começando com a... Deixa eu ver. Pode ser você, né? Que as meninas estão sem livro, o Guilherme também. A letter A. Don't forget to. Yes, então a primeira parte é remember. Vocês que estão sem livro, gente, para vocês poderem ter essa correção depois, peguem uma folha e anotem. Anotem o que está sendo falado aqui. Daí vocês só passam para o livro de vocês depois. Just a tip. Aí vocês podem acompanhar depois. Depois de remember, tem letter B. Some banks, tem um espaço. Their customers. Some banks exploit their customers. Segunda, exploit. Letter C. Emily, could you read it? Yes. Então, remember, exploit, exploit. Letter D. 9. A pergunta é, tem que ver o contexto. O cuddle é sempre de abraço. Olha só, a gente ainda tem trouble, cuddle, brighten, trouble e remind. Cuddle não se encaixa. Brighten não se encaixa. Trouble também não se encaixa. Então é o remind, que é o parecer. Oi? É o reminds. Julia Roberts reminds me of my wife. Então, ela me lembra. A próxima. The weather is alguma coisa. Today. The weather is brighten. Like there is sun in the sky and there is light. It's brighten. Então foi remember, exploit, exploiled, reminds, brighten. Agora sobrou o cuddle e o trouble nessa sequência. Emily, can you read letter F? Cuddle up. Então você está. Não precisa nem ser uma pessoa, pode ser um livro, por exemplo, como está nesse exemplo. Você pode abraçar um livro. A última é trouble, mas vamos ver se é trouble mesmo ou se a gente muda ele. The student's behavior was
all the teachers. Quando a gente tem esse verbo to be no passado, o nosso próximo verbo vai ser algo contínuo. Então, was troubling, sem o E, só o ing, direto, troubling. Até aqui tudo ok? All good in the hood? Vamos continuar então. Now, French fries. This class about rice. What is the difference? Eu falei um pouquinho antes para Nai o que era, né? Basically, you have an object or no, or you don't. Guilherme, quando eu preciso de um objeto, eu uso na frase, eu preciso usar o raise ou rise? Guilherme? Hey you! Tá mutado o teu. Isso, então raise com objeto. Rise sem objeto. Vamos lá. Aqui a gente não tem um... Oi? Já tá nos Estados Unidos. Tem aquele vídeo lá, tá deitando no inglês já. Gente, eu vou colocar uma frase aqui, daí eu vou pedir para vocês completarem para a gente exercitar o nosso raise and rise. Vou colocar daí um espacinho com underline. Eu coloco o que aqui, Emily? Olha ali no chat. Isso, mas eu coloco no present. Só rise mesmo? Ou dá pra colocar no passado, no presente, de todo quanto é tipo de jeito? Verdade? Eu posso colocar rose, posso colocar rise. Vou fazer aqui uma para Heloise. Ó, Elo, eu coloco raise, rise. Dá uma olhadinha. Vou fazer outra daí para Nayara. Então, o objeto que a gente está falando ali não é o sujeito. Então, a partir do momento que eu preciso de algo além do sujeito, ali na minha frase, que está sendo levantado, aí sim. Agora, se o meu sujeito ele se levanta, aí é rise. Ok?
R-E-C. Raise, eu preciso de algo ali na minha frase, além da pessoa, além do sujeito. Olha só esse exemplo aqui, ali no chat. Isso, Elo, exatamente. A lua se levantou no céu noturno, né? Seria. Mas eu queria que você desse uma olhada no exemplo ali. The man, nanana, his arm to call everybody's attention. Dá uma olhada no que poderia ser colocado ali. Raised. The man raised his arm. Exato. Então tem um homem e ele levantou o braço dele, no caso. Essa the purse, daí vai ser para Nai. No nosso livro tem o mesmo exercício da lição anterior, então só ignorem aquela parte. Vocês podem só refazer ou copiar da lição anterior, porque é a mesma coisa. Ali é no passado, né? Mas é o rise. Dá uma olhada. The purse up in the air after the fall. O fall não é de outono. After depois, aham. É, depois da queda. Porque a pessoa caiu e ela foi pro. Ela também caiu. Só que ela foi pra cima. Tipo, imagina que é um susto. Tem todo um contexto aqui nos exemplos. Aí vai no passado. Ai, gente. É muita criatividade pra uma pessoa só. It's too much. Vamos ver a segunda a parte final ali do complete with words from the box in the correct form. A primeira a gente já tem dois tipos de colocações. Aqui a gente pode usar o infinitivo e o gerúndio. Vamos lá, a senhorita. As duas estão sendo. Tá. Emily, what did you put in the letter A? Exato, aqui pode ser também to stroll. Strolling or to stroll. Perfect. Letter B. I wonder if I shall ever see him again. He, daí a gente tem um espacinho. Essa parte é quando ele estava pensando em eventos do passado. Como se a pessoa estivesse paralisada em pensamentos. What do you think, Nai? Isso, na segunda. Letter B. É a mesma coisa que eu tivesse, como se eu estivesse falando, ele estava assim, parado. Essa palavra é bem. A conotação dela é parecida com. Ai, me fugiu a palavra agora. Quando a gente usa ela, a gente está imaginando eventos do passado, mais ou menos assim. Tá tipo assim, imerso em recordações e memórias, que é o muse.
Não tem aquela banda, Muse? Então, he mused. Então ele estava pensando. Mused, passado. Uhum. Olha só, vamos ver. Isso. Pensando. Não. Nesse caso, tu pega um sinônimo. Olha só. Eu coloco aqui num site que eu sempre uso. Thesaurus. Aqui tanto tem o significado, o meaning, quanto os synonyms. Aqui. Ele fala de cogitate. Cogitate, de cogitar. Contemplate seria o perfeito. Contemplate, ele estava contemplando coisas, pensando, perdido em memórias. Ou consider, meditate, meditando em pensamentos. Reflect, speculate. O próprio think também já ajuda a entender o que a gente está falando. Ó, é esse site aqui, ó. Eu vou passar ali para vocês no grupo. Eu sempre uso ele, é ótimo. Nunca me deixou na mão. Depois de mused, tem The Red Cross has space. The needy around the globe. The Red Cross has aided the needy around the globe. Letter D. Emily, could you read for us? Yes. Chuckled. Passado também. Letter E. After the game, they space God for their victory. O que será que pode ser? Tem hang, cause and praise. O que você acha? A Prita aqui? No. Hello. A nossa frase ali é The Red Cross. Vou colocar aqui. The Red Cross. Aí tem um espacinho. Não, é outra. After the game. Essa é a frase. Daí o que a gente tem é hang, cause e praise. Depois dessa a gente tem a letra F. Nai, o que você colocou na F? A gente pode usar ele de outra forma?
What do you think? Posso usar, por exemplo, no passado. Caused. Se eu falar o comportamento dele causa nos pais dele muita infelicidade. Também dá. Só que só faltou o plural ali. Causes. Porque é o dele, né? E a última. Vamos ver. She was her washing on the line. Emily, what did you put? Hanging. And what is the translation of this sentence? Isso, exatamente. As roupas que ela estava lavando, né? Ali só fala de washing, her washing. Então, gente, se a gente quiser falar, eu vou pendurar roupa. I will hang my clothes. Ok? O fio ali, a gente chama line, que é só a linha, né? Bem simples. Eu já pensava que era um bicho de 7 cabeças, mas é... It's simple, easy peasy. Sobrou, então, o praise. After the game, they praised God for their victory. E terminamos a nossa lesson 28. A nossa próxima também são palavras parecidas da lição, onde a gente aprendeu que a gente precisa sempre afiar os machados. Vocês lembram o que significa sharpen your axe? Axe. Alguém lembra? O que é sharpen your axe? É afiar o machado? Afiar o machado. Mas vocês lembram... Como assim afiar o machado? Eu preciso afiar o machado. Mas eu nem tenho machado. Como assim afiar o machado? What do you mean, Felipe? What do you mean? Não sei para quem eu tinha perguntado isso na aula, mas ali é pra gente não desfocar de prioridades. Então, para a gente focar nas prioridades, que na história o lenhador ele estava fazendo um ótimo trabalho, daí depois de um tempo o machado dele começou a ficar cego, sem fio, ele foi perdendo a quantidade, a produtividade que ele tinha. Então é para a gente não desfocar das coisas que a gente precisa fazer. Isso que é o sharpen your axe. Ok. Nessa lesson a gente tem a diferença de lie e de lay. Lie que não é mentir. Aqui é outra coisa. Olha só. O primeiro exemplo lá em cima. I lay down under that apple tree and fell asleep. I lay down under that apple tree and fell asleep. E na outra parte, o primeiro.
The postman was laying the package on the doormat when I arrived. Então, lay, lie no caso. Não, é lay mesmo. No passado, é como se eu tivesse deitado. Toda posição horizontal a gente chama de lie, ali no caso é passado. E depois alguém estava colocando. O postman was putting or was laying the package on the doormat. Vamos ver o que vocês fizeram aqui. O primeiro é choose the correct sentences, então tem 5. Deixa eu ver. Nai, o que você fez na primeira? The first one. Isso aí. Então, primeira, segunda. E a segunda, Emily. Então, a segunda é a primeira. Vou confundir vocês. E a terceira, my brother-in-law lays carpet for a living. É bem comum surgir uma pergunta assim, em vez de falar what do you work with? What's your occupation? What's your job? What do you do? Existir algo como what do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz para viver? Como você se sustenta? Aqui a pessoa coloca carpê, coloca tapetes, carpete na verdade. E depois dessa tem a quarta. Emily, what did you put? A or B? Lay the carpet only after painting the walls. Né? Senão acontece uma tragedy. Nine, a última. A or B? Have lunch. Mas ali é algo que a pessoa tem hábito, né? Mas o teu exemplo fala do passado. Seria a letter A. Exato, presente. I like to lie down. Isso, quando eu estou descrevendo, sempre presente. E é isso, gente. A sequência é B, A, B, B, A. Depois a gente tem os verbs. Agora são 3:07. Temos tempo. A primeira a gente vê um exemplo de sobre emprego. She not be satisfied with our position. Felipe, what did you put? Na 29. Lá embaixo, primeiro. She seemed. Presente também. She seems. Ok? Isso aí. Então ela não parece, ela não pareceu, ela não parece. No caso, pode ser os dois. A letter B. I was badly by mosquitoes last night. Nayara, what do you think? Yes. Mosquitoes.
Isso aí, I was badly beaten. Então, fui mordido. Fui bombardeado. Letter C. Our proposal was space. Our proposal was rejected. Rejected. Letter D. Emily, what did you put? I usually? Yes. What does parking lot mean, Nayara? Não, eu perguntei o que era parking lot. Uhum. Parking lot é onde você coloca o seu carro. Parking lot é um estacionamento. A gente falou um pouco antes sobre parking space, que é uma vaga. Parking lot é o estacionamento no geral, o local. Ok, a letter E. What will you, sir? What will you, sir? Nai, what did you put? Order. Letter F. Emily, she? Yes, she moistens. Sempre plural. And the last part, última, a letter G. Which more to you? Blondes or brunettes? Which appeals? Calma, Guilherme. Daqui a pouco a gente já tá terminando. Which appeals more to you? Então, o que mais te chama a atenção? Blondes or brunettes? Ok, podem virar a página para a próxima lesson, para a última. Lesson 30. In the lesson 30, we talked about to look like, to taste like, to feel like, to sound like, and to smell like. That are the 5 senses. To look, to taste, to feel, to sound, and to smell. Vendo tudo isso, o primeiro, the 5 senses. O sight tem a ver com eyes. The eyes, the taste, the tongue, the touch. O toque, né? The hands or the body. The hearing, the ear. Sorry? Não conseguiu ver. O quê? Não, ainda não perguntei nada. Calm down. Ainda não. Tô falando dos 5 sentidos. E o último que é o smell, né? Que é o do nose. Então, cada um tem uma parte no nosso que a gente pode usar, né? Os olhos, as mãos, o ouvido, a língua e o nariz. Alright? Choose the best answer. Daí tem o nosso exercício prático. Vendo o primeiro exemplo. You like you're getting fatter. You, space, look like getting fatter. So you look like you're getting fatter. Ok? Essa pessoa está pesando um pouquinho mais. Está um pouquinho mais gordinha. A segunda. Eat like a shot.
Emily, what did you put? Sounded. Então, soou. It sounded like a shot. C. It like something is rotten. 9. Yes, it smells. Depois a gente tem o D. Your piano. Nanana. Out of tune. 9. O que seria esse? Como completaria ele? Exato. Então ele soa que está desafinado. Ele está desafinado. E a última. This fabric so soft. Então é o toque, é o feel. This fabric feels so soft. Aqui é o tecido. O tecido parece que a pessoa está tocando o tecido e parece fofinho, mais ou menos. Sim, fabric é tecido. Fabric é todo tipo de tecido. Daí a gente terminou essa parte. A gente precisa só fazer a última parte das translations. Vamos lá. Aqui em relação a carros. Car vocabulary. Guilherme, você sabe o que é trunk? Of course. Olha ali no chat. Trunk. Que seria esse trunk? Ali no exemplo a gente tem o trunk é a parte traseira do carro, que é onde a gente guarda o porta-mala, bagageiro, porta-malas. Esse é o trunk. Embaixo tem o windshield. Emily, what is windshield? Isso, para-brisa. Nai, o que você colocou na letter C? Step, clutch. Pisar na embreagem, isso aí. Depois tem o push the gear shift. Push the gear shift. Emily, what did you put? Exato. Depois tem a tail light. Vamos ver se... Deixa eu ver se a Elo tá aqui. Tá. Elo! What do you think is a tail light? Tail light. Depois a gente tem a headlight. Nai, o que você colocou na headlight? O de frente ou da ré? Frontal, né? Então a luz de frente, o farol. Depois na letter D a gente tem o steering wheel. Steering wheel. Deixa eu ver o que a Elo colocou. Isso é a luz traseira. O tail light. Tail traseira porque tail é rabo. Rabo dos animais, por exemplo. Então, como o rabo fica na parte de trás, tail light.
Steering wheel, Emily. What did you put? Yes, volante. Aí tem a letter H. Rear view mirror. Rear view mirror. 9. Exato. Aí a gente tem o brake pedal, que é o freio, brake pedal. E handbrakes. Handbrakes, what are the handbrakes? Pri, what are the handbrakes? Se a gente tem o freio, que é o brake, que são os handbrakes? Guys, any questions? Guardando a Pri responder ali. Alguma dúvida dessa parte das lições? Isso é o freio de mão. Se vocês deem uma olhada nas lições 21 até 25, a gente vai fazer um pequeno intervalinho agora, tá? 3h30 a gente volta daí com a prova, com um teste. Vocês podem dar uma olhada no livro, podem tomar uma água, podem andar um pouco, ir no banheiro, ok? Ainda não. Logo, logo.